texto que eu quero compartilhar com vocês é apenas um versículo, e ele se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 32. Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo de número 27, capítulo, perdão, vamos lá, vou voltar, Mateus 27, e não é o 32 não, viu? É o 34, versículo de número 34, apenas esse versículo eu quero meditar essa noite com você, e ver quão maravilhosa é as boas novas do Senhor. Deu aí para abrir todos? Mateus 27, 34. A tradução que eu estou lendo diz assim: deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Deixa eu ver essa tradução aqui. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Que maravilha! Como um texto, sabe, quanto mais nós aprendemos da Bíblia, e não só simplesmente da Bíblia, mas do contexto ao qual ela foi escrita, nós ficamos cada vez mais maravilhados com a riqueza que esse livro espiritual tem para as nossas vidas. E mais, quando nós lemos os evangelhos e nós começamos a se apegar aos detalhes da vida de Jesus Cristo, a gente fica impactado, apaixonado, perplexo com a grandeza desse homem e o amor que ele teve por nós. Esse é um versículo bem, passa às vezes até despercebido na leitura da crucificação. A gente se atenta aos cravos, a gente se atenta com as frases que Jesus fala, a gente se atenta com os soldados ali escarnecendo, fazendo divisão das suas vestes, a gente se atenta com a plaquinha que Pilatos manda colocar na cruz, a gente se atenta a um monte de coisa, mas cada momento daquela crucificação, a Bíblia fala que começou às 9, equivalente às 9 horas da manhã, e foi até às 3 da tarde, 6 horas de uma tortura, 6 horas de dor, 6 horas de agonia. A morte por cruz, ela é uma morte extremamente agoniante. Você já destroncou, ou já teve uma luxação no dedo do pé, ou no dedo da mão? É extremamente desconfortante, é uma dor que vem lágrimas nos olhos, só falta transpirarmos gotas de sangue, quando a gente bate o dedinho, ou os dedos do pé na quina da cama. Já bateu o dedo do pé na quina da cama? Oh meu Pai eterno, aquilo ali é uma desgrameira, que a gente vem um arrepio gelado, um suor, e as gotas de sangue começam a sair da testa, né? E se a gente é crente e quer ter uma boca santificada, aí é pior, porque a gente trava o palavrão e começa, aí é batizado em línguas naquela hora, né? Glória, 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 glória. Mas aí eu paro para pensar na crucificação, e eu fico imaginando ali um prego enorme, um cravo enorme atravessando os pés. Você conseguiu imaginar isso? Um cravo, um prego enorme de ferro, atravessando os nervos do pé, os tendões do pé. Eu imagino os tendões sendo contraídos, porque eles estão agora rompidos ou machucados, e a cada movimento dos dedos dos pés é uma dor agoniante. Já parou para pensar nisso? Já parou para imaginar passar 6 horas empendurado, fixo com um prego nos teus pés? É uma dor terrível.
Quanto aos cravos nas mãos, eu acredito ser semelhante. Fisicamente falando e estudando, a palavra mão, não tinha no grego a palavra punho ou pulso. Então acredita-se, os estudiosos da época de história, não só simplesmente analisando a crucificação de Jesus, mas o hábito de milhares de pessoas que foram mortas, executadas pela crucificação, é de que a crucificação poderia ser pelo pulso, porque daria sustento para os cravos, caso contrário a mão rasgaria e a pessoa cairia, ou amarrando os braços da pessoa e pregando as mãos. Mas de qualquer forma, cravos aqui ou aqui não importa, eu sei que os cravos estavam nele. E imagina um ferro atravessando o seu pulso, e qualquer movimento é instantâneo, é instintivo. Quando você sofre qualquer tipo de dor, quando você sofre qualquer tipo de violência contra o seu corpo, o que a sua mão faz de primeira? Abre? Não, ela fecha. Não é verdade? As nossas mãos fecham, é instintivo, ao menos que você vai cair no chão, aí você estende a mão. Mas sofrendo uma dor, você se contrai todo. Agora você imagina um cravo atravessando os nervos, os tendões, as veias da sua mão, e você tentando contraí-la, e a dor insuportável. Coroa de espinhos na cabeça, açoites nas suas costas, no seu lombo todo. Jesus sofreu uma dor agoniante naquela cruz, porque diferente dos ladrões que foram crucificados com ele, eles não foram tão espancados, tão submetidos à tortura psicológica, emocional. Jesus andou aquela manhã, aquela madrugada, de um lado para o outro, porque ninguém queria acusá-lo, estavam zombando dele. Ele não suportou carregar praticamente aquela madeira, tiveram que chamar um homem chamado Simão, para poder ajudar a carregar a cruz, porque fisicamente Jesus estava em uma agonia física terrível. Esse é o cenário, joelhos esfolados, costas abertas, mãos cansadas, pernas cansadas, sede. E o interessante desse versículo que a gente está lendo, deixa esse versículo aqui, que aí você vai ficar de boa, é só esse. O interessante desse versículo, ele mostra que nesse processo da crucificação, quando eles estão ali, prestes a colocar os cravos nas mãos de Jesus, e eles chegam no lugar chamado Gólgota, ou caveira, lugar da caveira onde eram executados, chegando ali no ato da crucificação, o normal é todo condenado se desesperar, dar trabalho, ainda mais que tem que esticar a mão, tem que ficar com o pé no lugar, porque tem que colocar o prego. E você imagina um monte de soldados segurando a canela, esticando o pé, de repente, como mostrou naquele filme A Paixão de Cristo, colocando uma corda, esticando o braço para que ficasse quieto. Fica quieto. Quem vai ficar quieto para tomar um prego na mão? Quem vai ficar quieto? Então talvez como uma estratégia para amansar o condenado, os soldados romanos queriam facilitar o trabalho deles. O que eles faziam? Ofereciam ao condenado vinho com fel. E o que é vinho com fel? Lá em Marcos 15 vai dizer que é vinho com mirra, mas pouco importa, o sentido é o mesmo, a ideia é a mesma. O que é essa mistura? A mistura do vinho com fel, com a mirra, ele era um anestésico alucinógeno, era para dar uma acalmada,
toma isso, era usado como um anestésico, para que a pessoa se acalmasse, para que naquele momento em que os cravos fossem penetrar as suas mãos, ele não desse tanto trabalho. Parecia até um ato de misericórdia, né? Toma aqui para dar uma diminuída na sua dor. Somos cruéis, vamos te matar, mas vamos facilitar a sua vida. Temos aqui um escape dessa tortura tão terrível: o vinho com fel. E o interessante é que aqui fala pra gente que deram para ele beber vinho misturado com fel. Mas ele provando, de repente, ele pensou que fosse água, e dar água para um condenado é um ato de misericórdia. Tanto é que ele está com sede. Salmos declara que os lábios dele, a língua cola no céu da boca, a boca dele está seca. Ele andou e ninguém teve de misericórdia com ele. Sabe uma coisa legal? Salmo de número 69 mostra esse relato dessa grande angústia. Salmo 69, versículo de número 20. Olha que coisa mais profunda essa profecia acerca do Messias. Salmo 69, 20. Olha o que diz: afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede deram-me de beber vinagre. Olha só que profecia mais linda. Aqui em Salmos, escrito por Davi, essa profecia se cumpre. Deram fel para ele beber, zombaram dele, deram vinagre para ele beber. E se deram vinagre, se deram fel, zombaram dele. Jesus talvez ali, olhando para o Salmo, parece que ele tenta achar uma esperança ainda nas pessoas. O ato do fel e o ato do vinagre na cruz mostra quão insensíveis somos diante do inocente, diante de Deus. Não houve misericórdia, houve zombaria. Não houve piedade, houve sarcasmo. E o interessante é que Jesus rejeita o vinho com fel. E por que ele faz isso? É tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta angústia. Por que ele rejeita algo que pode ajudá-lo a passar por isso? Oxê, nós não queremos coisas para nos ajudar a passar as nossas dores? Às vezes a gente toma remedinho para dormir, só para não pensar nos problemas, porque a gente não suporta aguentar a realidade. E a gente sempre vai achar uma justificativa para poder fugir da realidade. E tem algumas coisas maravilhosas nessa passagem do Senhor, que eu quero que nós possamos pensar, que eu quero convidar você a abrir seu coração, que eu quero convidar você a enxergar esse momento da crucificação de uma maneira diferente, ou de uma perspectiva que te dê forças para seguir adiante. Sabe, primeira coisa que eu vejo nesse versículo, ou nessa passagem, porque é uma passagem, a gente olha como um versículo qualquer que passa em uma leitura de segundos, mas foi um momento agoniante, terrível. É a falsa graça, a falsa misericórdia, o falso socorro. Jesus está ali prestes a ser crucificado, assim como os outros. Acredito que os outros dois ladrões tomaram fortes goladas de vinho com fel. Acredito, de verdade. Os soldados viram para não dar trabalho, e eles viram como uma alternativa de estarem um pouco mais distantes daquela realidade que eles estavam vivendo. Queriam descer dali de todo jeito.
reclamavam: se você é o filho de Deus, tira você e tira nós também, quero ver. Se você é Deus mesmo, finge que eu sou um santo, finge que eu não tenho pecado, finge que eu não era um saqueador, finge que eu não roubei, finge que eu não matei, me tira daqui que aí eu vou acreditar em você. Isso é ilusão de uma mente alucinada, sem arrependimento. Sabe, a falsa graça é justamente isso. É uma falsa impressão de que alguém quer nos socorrer, que o mundo quer nos socorrer com algo que vai nos aliviar. Já não tem essas soluções? No ápice da nossa dor sempre vão aparecer falsas misericórdias nas nossas vidas, falsos consolos da nossa vida. Sabe, tem gente que é especialista em se aproximar de mulheres fragilizadas emocionalmente. É um prato mais fácil. Tem agiotas que é muito mais fácil. É claro, os agiotas sobrevivem, os cartões de crédito sobrevivem, as casas de empréstimo sobrevivem da desgraça das pessoas. E aí eles vêm como falsos salvadores. Olha, eu tenho 100 consulta no SPC, isso vai ser com crédito consignado, vai ser descontado na sua folha de pagamento, você nem vai sentir. Eles vêm como um salvador no momento da dor, eles vêm como graça no meio da desgraça, eles vêm como solução no meio do seu problema, mas ele quer sugar os teus ossos, porque ele vai te matar. O mundo é assim, com falsas graças, falsas misericórdias, assim como esses soldados romanos que vêm ali oferecendo um anestésico, mas que no fim ainda assim vão repartir as suas vestes, vão zombar dele, vão crucificá-lo, vão ali cumprir a ordem, porque eles estão ali só para cumprir ordem. Pouco me importa o que está acontecendo. Sabe, o mundo ele demonstra uma falsa piedade conosco. Já parou para pensar em quantas arapucas já passou pela sua vida, falando nesse ponto aqui? Momentos que você está desesperado e vem uma solução: vem cá, filho, eu te ajudo. É facinho. Uma piedade que aparece no momento da dor. Sabe por quê? A dor tem a tendência de não permitir que nós raciocinemos. A dor tem a tendência de fazer com que a gente não analise as circunstâncias. A dor tem a tendência de nos cegar e tirar o nosso raciocínio. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão: não tome decisões no desespero, não tome decisões no ápice da sua dor. Não tome, porque eu sei, você sabe, você já viveu isso. Ela passa, uma hora ela passa, ela se acalma, e não adianta tomar decisões e aceitar propostas na hora do desespero. Tenha conselheiros, tenha pessoas ao seu lado que temem ao Senhor, para que na hora do desespero não sejam motivados pelo seu desespero a permitir que você mergulhe em uma falsa misericórdia. Tome cuidado. Os soldados romanos querem cumprir o papel deles. O vendedor de carro, ele quer cumprir a meta dele. O pegador, ele quer cumprir o objetivo dele. A casa de empréstimos quer cumprir o objetivo deles. E qual é? Lucrar e ganhar em cima de nós. Você acha que uma pessoa que se vicia em drogas, como uma alternativa para os seus dilemas, uma pessoa que entra em um bar e que um amigo fala assim: não, vem cá, para, querido, para, vem cá, você está muito cansado, você merece tomar um gole aí, vem cá, eu pago, vem cá que eu sou seu, você sabe que você pode contar comigo. Você pode contar com Jesus Cristo de Nazaré, você pode contar com Deus, você pode contar com a palavra de Deus, você pode contar com o seu pastor, você pode contar com os irmãos da sua igreja. Mas toma cuidado ao se entregar ou tentar sanar a sua dor
com a misericórdia do mundo, porque ela te suga e te mata. Aleluia, glória a Deus. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto maravilhoso é que Jesus é um exemplo para nós. Jesus é um exemplo para mim, Jesus é um exemplo para você. Cá para nós, ele tinha todos os motivos e todos os pretextos para tomar aquele vinho com fel. Concorda comigo? Ele tinha todas as justificativas. Poxa vida, eu sou inocente. Segundo, eu não mereço isso. Terceiro, você não sabe o que eu estou passando, não é? Eu posso. Só que ele não usa as justificativas que ele tem para entorpecer ele da realidade. Sabe, recaídas em torno de recaídas, recaídas em torno de recaídas. E quando você vai conversar, e quando você vai falar, poxa, mas por que caiu de novo? Ah não, foi porque eu não aguentei, eu briguei, eu fui mandado embora, e eu mereci um gole, eu mereci. Você não sabe o que minha esposa fez comigo, você não sabe o que meu marido fez comigo, você não sabe o que meu filho fez comigo. Eu tô cheio, eu tô cansado, então eu precisei extravasar. Essa é a nossa justificativa para os nossos erros. Mas se eu sou um discípulo do Cristo, se eu tenho como mestre Jesus de Nazaré, eu não posso dar justificativas para tomar do fel do mundo. Eu não tenho argumentos, porque ele suportou cada cravo, ele suportou cada ofensa, ele não tinha mais forças, ele estava fraquíssimo, como o salmista declarou, mas ele disse: eu vou passar por isso, para que ela possa se espelhar em mim e passar por qualquer coisa que eles têm na vida. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, e não há tentação que seja tão grande, tão pesada, tão dolorida, que Deus não deu escape para nós. O escape da tua fraqueza está na cruz do Calvário. A motivação da tua fé está na cruz do Calvário. O autor e consumador da nossa fé aceitou a realidade que lhe foi proposta, viu até o último momento que o mundo é mau, mas mesmo assim não quis se entorpecer da realidade e a encarou. Às vezes nós queremos fugir da realidade. Tudo bem, não temos forças, não somos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente como Jesus, mas temos Ele como ajudador das nossas vidas. Temos o Espírito Santo para nos governar e guiar. O que nós não podemos é achar justificativas para bebermos do fel do mundo. Não temos desculpa. O nosso mestre encarou a realidade, encarou a consciência, encarou até o final. Cada cravo, cada dor, cada palavra, cada zombaria, e ele não tinha pecado algum. Cá para nós, irmãos, às vezes acontece algumas coisas com a gente, e é tipo aquela sementinha que a gente planta, não é verdade? Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Tem umas sementinhas que a gente joga pelo caminho, irmão. Não tem? Não tem? Às vezes a gente está passando um problema financeiro. Ah, Senhor, por que eu estou com esse problema financeiro? Olha, as contas não bateram e estou dirigindo um carro zero, cheio de prestação. Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas eu precisava desse sapato para o culto, tão lindo, tão maravilhoso. Ah, Senhor, por que meus sentimentos estão tão destruídos, tão abalados? Aí tipo assim, por que você foi procurar consolo emocional
em pessoas que não têm o temor do Senhor para a tua vida. Ele só quer uma coisa, ela só quer uma coisa. E aí, qual o resultado? Tudo aquilo que plantamos, certamente colheremos. Mas aquele que estava na cruz só plantou amor, misericórdia, plantou vida, e o reputaram como pecador, como merecedor. Mas mesmo assim ele escolheu morrer lá em nosso lugar. Jesus é um exemplo. Jesus é o exemplo para que você, para que eu, para que nós não possamos dar desculpas quando pensarmos em aceitar as propostas de fé do mundo para fugir das nossas realidades. Você não precisa de um baseado, você precisa de Jesus. Você não precisa da cachaça, da cerveja, você precisa de Jesus. Você não precisa de sexo, você precisa de Jesus. Você não precisa de homem ou de mulher, você precisa de Jesus. Ele sim vai te dar misericórdia, paz e te ajudar a passar por um dia difícil. Aleluia. Outra coisa, última coisa. Hoje eu tomei o Rodrigo Oliveira, 3 pontos. Hoje eu estou nos 3 pontos do Oliveira. Terceira e última coisa. Eu vou falar que nem ele fala. Já estou terminando por aqui. Terceira e última. Não vai contar para ele, né, Júlia? O que eu falei dele. Você é cagueta. Ou é a Giovana que vai falar? Não. Vamos plantar acusações aqui, né, nessa noite. Terceira e última coisa é a mais profunda. Que dessa a gente, de repente, dessa aqui nenhum de nós escapa, dessa terceira. Essa aqui vai para amarrar a gente. A cruz foi um ato consciente de Jesus Cristo. E você não está entendendo? A cruz foi um ato consciente de Jesus. Ele recusando o fel, ele recusando o vinho, ele está declarando que ele não está ali por acidente. Ele está mostrando que ele sabe sim o que vai passar, e ele vai sentir cada fração daquela dor. Mas estou ciente. Mas o que isso tem a ver com a gente? Ele sentiu cada momento. Ele foi a ovelha muda, não a ovelha tapada, não a ovelha entorpecida, não a ovelha que foi pega de surpresa. Ele foi consciente na cruz. Sabe o que isso me deixa maravilhado? É porque às vezes o capiroto, o sussurrador, ele vem sussurrar no nosso ouvido, e como se a nossa vida, os nossos pecados, as nossas recaídas, as nossas transgressões chocassem Cristo. Não, ele morreu por isso, mas você caiu, você desviou, agora não, por isso ele não morreu. Parece que às vezes a religião, a forma com que as pessoas interpretam a Jesus, parece que tem um limite para as transgressões. Parece que Jesus estava dopado, e você, não, eu morri para te dar vida e salvação. Aí ele, mas isso aí não, tudo tem limite. A gente tem essa mania do tudo tem limite. Você entende? A gente tem essa mania do ele morreu pelo mundo, mas pelos viados não. Não, viado, não pode. Não, vim para dar vida e abundância, mas para esses daí não, para ladrão bom é ladrão morto. Tudo tem limite. A gente tem a ideia do tudo tem limite. Mas a gente vive num mundo entorpecido. A gente vive num mundo de vinho e de fel, e ele não. Ele passou por tudo consciente, para que a gente possa saber que sim, ele conhece, e ele morreu por cada delito, por cada pecado, por cada fração da nossa imoralidade, das nossas recaídas. Ele não foi enganado quando ele te amou. Ele te amou por inteiro. Ele sofreu por inteiro, porque ele te amou por inteiro. Aleluia. Não tem nada que escape desse amor. Você não foi um engano
de Jesus na cruz. Você não foi uma falsa morte expiatória. Não, Ele morreu por você e morreu por inteiro, porque Ele estava consciente do seu passado, do seu presente, do seu futuro, de tudo que você fez, de tudo que você vai fazer, de tudo que você iria fazer. Ele sabia. O fel e o vinho entorpecem para tirar a consciência, mas Cristo não, o meu Jesus não. Eu não sou um engano para Jesus. Você não é um engano para Jesus. Ele te amou e te amou por inteiro. Não há nada que você possa fazer que pegue Cristo de surpresa. Não tem nada que Cristo olhe para você e fale assim: oxi, aí tem limite. Oxi, não. Porque lá não tinha nem fel, nem vinho. Lá tinha consciência do grande amor expressado para me salvar, para te salvar. Graça, amor, redenção. A cruz é um ato consciente. Ele te amou por inteiro. Ele se deu por você sem reservas. Então viva uma vida para Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse amor profundo, consciente, pleno. Senhor, perdoa as minhas falhas, as minhas fraquezas. Senhor, quão maravilhoso é saber a consciência plena que o Senhor tem e teve naquele momento. Não há nada que pode me afastar de Ti, Jesus. Eu nunca pegarei o Senhor de surpresa, Senhor Jesus. O Senhor não dorme, o Senhor não fica entorpecido. O Senhor é o nosso exemplo. Senhor, que a nossa fé seja renovada no Senhor, que a nossa esperança seja renovada no Senhor. Eu amo muito mais hoje a cruz, Deus, sabendo que ela foi tão real, tão dolorida, por amor a mim, Deus, por amor a nós. Eu me entrego ao Senhor. Eu entrego os meus dias, os meus passos. Pai, se tem um irmão aqui nesse lugar, Pai, o Senhor conhece os corações, que estava se sentindo distante do Senhor, por causa das suas falhas, dos seus delitos, de repente por causa das suas recaídas, por causa que de repente provou ou tomou do fel, aceitou, foi ludibriado por uma falsa graça, por uma falsa misericórdia. Ai, eu sei que a tua cruz sabia disso, que agora ele ou ela possa saber disso e ter paz no coração em Ti, Jesus Cristo. Perdoa as nossas falhas, mas dai-nos vida em abundância em Ti, Jesus. Amém e amém. Aleluia.